Culpa. Senti um fracasso na minha A vida. gente tem que ser produtivo. Tô me sentindo muito culpado. É angustiante, Os prazos de Culpas. frustrado. Saúde mental. Terror psicológico. nossa saúde. Minha saúde mental. Sou saúde mental. Saúde mental. A nossa saúde tá ficando em último lugar. Bom, a gente foi procurado por uma aluna da História aqui da UNB com a demanda de que a gente fizesse um evento, porque o PET faz vários eventos assim para tentar complementar a grade curricular da psicologia. E aí ela queria, achava importante ter um evento sobre saúde mental na universidade. Então ela procurou a gente para a gente de alguma forma promover uma conscientização do que está acontecendo na universidade, assim, de não normalizar esse tipo de coisa. Então a gente pegou um questionário que já existe validado na psicologia sobre qualidade de vida no trabalho e adaptou para a questão da universidade, para a gente saber o que faz as pessoas se sentirem bem na universidade, o que faz elas se sentirem mal. Eu tenho muito problema com isso, porque é o tempo inteiro aquela parada de uma culpa, assim, você tá sempre culpado, porque se eu tenho um tempo livre, esse tempo supostamente não é livre, é para eu estudar. Então você faz tudo o tempo inteiro com uma certa culpa, assim. Por exemplo, a gente das ciências humanas, a gente pega de 4 a 6 matérias por semestre, porque é uma carga de leitura muito grande e acaba que todas as matérias coincidem os prazos de entrega de trabalho final e a gente tem que ser produtivo, a gente tem que estar nessas aulas, a gente tem que entregar os 20, 30 fichamentos das matérias. E aí na pesquisa veio alunos falando sobre se sentirem deprimidos, ansiosos, terem várias crises na universidade em função de excesso de trabalho e de professores que às vezes não levam em consideração algumas demandas dos alunos. Às vezes o aluno tem algum tipo de problema, alguma demanda específica do tipo tem uma semana que ele não pode vir porque ele precisa fazer algum tratamento psiquiátrico ou alguma coisa do tipo e o professor não leva isso em consideração. A UNB faz eu me sentir, a faculdade, assim, faz eu me sentir muito mal, porque é como se eu não tivesse escolha se não tá lá. Eu não sinto que eu tô autorizada a não fazer faculdade, porque daí todo mundo ficaria, mas você passou e como é que você vai se sustentar? E essa é uma pergunta que me assombra muito. Se eu abrisse mão mesmo de fazer faculdade, como é que ia ser, tipo, a minha carreira? Pensei várias vezes em largar o curso e, querendo ou não, eu tenho que admitir, a questão se você largar a pós-graduação, você tem que devolver a bolsa, foi uma questão sim que me manteve no curso. Talvez se eu não tivesse que devolver eu teria desistido. Foi bastante incômodo. O estado psicológico é muito afetado por uma situação assim. Eu comecei a fumar muito lá, bebia já muito lá e já estava acostumado a dormir pouco, então a minha qualidade de vida só caiu. O importante, principalmente do que a gente quer fazer, é muito desconstruir essa coisa de academia também, que você tem que ter um látis, assim, imenso, você tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porque tem muita gente que tem essa ideia e que isso não é a favor da saúde mental de ninguém. Esse fim de semana fui encontrar meu pai. Acho que tinha mais de 2 meses que eu não via meu pai, ele mora aqui perto. Fui ver meu pai, passei um fim de semana com meu pai e estava me sentindo muito culpado porque eu devia ter ficado em casa escrevendo meu artigo. Aí saiu pro bar, sei lá, velho, 4 horas do seu dia e ficar se sentindo culpado porque você supostamente tem que se dedicar integralmente à sua formação acadêmica. O
conceito que a gente vê muito aqui na psicologia é que saúde não é só ausência de doença, tem a ver com qualidade de vida. Então, assim, não é porque você não tá com depressão ou ansiedade ou qualquer coisa do tipo que você não tá tendo saúde mental. Você pode estar sobrecarregado de várias formas e isso vai prejudicar seu desempenho nos outros setores da sua vida, sua própria existência, assim. Mas a gente achar que se matar de estudar, se matar de trabalhar e não se preocupar com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, é uma coisa legal, porque isso não é. E apesar de que a gente tem essa noção de que não é uma coisa legal, a gente não consegue colocar isso em prática. Quantas vezes eu fui pra aula muito doente porque eu precisava ir para aquela aula, senão não ia entender nada. Quantas vezes eu fiz trabalho doente porque eu precisava entregar, porque tem professor que não aceita passar do prazo. Tipo, a nossa saúde tá ficando em último lugar. A UNB é, com certeza absoluta, a coisa que mais faz eu me sentir um fracasso na minha vida. Eu vivenciei ano passado um momento em que eu tava mal, muito mal, cheguei a ser internada, e eu queria trancar algumas matérias por razão médica, mas não todas. Eu tava com tipo 4 ou 5, eu queria ficar com só 2. Porque nessas 2 eu tinha nota, eu ia conseguir passar. Inclusive eu tinha tirado o TSS em uma das provas. Eu queria ficar com 2, só que você não pode fazer isso. Você só pode trancar por razão médica o semestre inteiro ou abandonar as outras e ficar com SR. Tive que trancar o semestre inteiro, fazer perícia médica e tal. E aí me gera uma grande angústia, porque parece que eu tô sempre batendo na trave, assim. E é angustiante, assim, já chorei muito por conta da UNB, já fiquei muito frustrada, já vi muitas pessoas nessa situação também, assim, e é muito triste isso ser um fator de adoecimento para pessoas tão jovens, assim, pessoas de 18, 19, 20 anos, 23 anos. Eu já não saía mais, basicamente eu não comia por várias vezes, eu não tomava café e não jantava. O almoço, às vezes, era a minha única refeição no dia. Não era nem por falta de dinheiro, mas era mais por um desânimo de fazer alguma coisa na vida. Teve um pensamento em particular que me manteve estável. E é um pensamento muito triste, quando eu paro para pensar em retrospecto. Eu parei para pensar no niilismo das coisas. A única coisa que me sustentou foi parar e refletir que, querendo ou não, daqui a 70 anos eu vou estar morto. Esse documento enorme de 100 páginas que eu estou escrevendo para o mestrado, meia dúzia de gato pingado vai ter lido, não vai importar para nada. Tudo que eu for publicar, a verdade é que o mundo um dia vai explodir e não vai ter importado nada. No grande esquema das coisas, a gente não significa porra nenhuma. Só que os nossos problemas pessoais é um subconjunto da gente. Então, se a gente não é nada, os nossos problemas também são. E aí eu parei de me preocupar com questões de emprego, parei de me preocupar com dissertação e fui resolvendo os problemas um por um, ignorando qualquer dor de cabeça que surgia. A gente se desgasta de uma forma desumana para estar dentro da academia. Se a gente não acabar com a nossa saúde, a gente tá ferrado dentro da academia. Isso é uma coisa que me assusta muito, muito mesmo. Tipo, se você vai parar e conversar com seu amigo no CA, 10 minutos o professor já fez chamada, o professor não deixa mais você entrar na sala, o professor já tranca a porta, e aí você não consegue, o tempo todo mundo correndo, todo mundo segurando coisa, todo mundo, não, porque eu tenho pesquisa, eu tenho estágio, tenho matéria, tenho que chegar, o professor não tem que pedir nota, o professor não vai dar minha nota, eu vou reprovar, eu não vou conseguir formar no tempo certo, não vou conseguir formar antes, que era o que eu queria. Então, tá todo mundo vivendo assim, nessa loucura que, tipo, um não para e não se escuta. Você não para, você não escuta o seu colega, você acaba não se escutando, você acaba exagerando, pegando 1000 matérias, 1000 estágios, não sei o que eu preciso formar, e chega no final do semestre, você acaba uma doença física mesmo. No final do semestre, quanta gente a gente vê gripada, com febre, com insônia, ou que tá dormindo muito, ou que não consegue mais acordar. Eu não sei, são tantas coisas que eu sinto que vão consumindo a nossa saúde mental dentro do âmbito acadêmico. Sei lá, acho que a gente é cobrado demais e estimulado de menos. Eu sinto que a gente é estimulado a perder a fé dentro do âmbito acadêmico, não fé no sentido religioso nem nada, mas
Você acreditar no que você não pode ver, no que pode acontecer futuramente, você tem só que se dedicar ao que está na sua frente e fazer suas disciplinas e seguir o seu fluxo e se dedicar 24/7 pelo SS. O fantasma do SS é tipo o ralo da sua saúde mental. E são coisas que podem ser ajustadas, ajeitadas, mas às vezes a gente precisa do apoio até institucional, que é o que a gente não tem. E aí a gente fizer um relatório levantando tudo mais, pode ser que esse relatório seja arquivado, pode ser que apareçam algumas modificações, mas que com o tempo vão se dissipando. Então é importante que a gente continue fazendo isso tudo, porque uma hora tem que mudar. A gente não pode acontecer mais casos de suicídio aqui na universidade e ficar por debaixo dos panos, não vamos divulgar, não vamos comunicar, e tudo bem. A gente não divulga, então isso não aconteceu. Mas afeta muito a minha saúde mental e vejo que é de outros amigos muito queridos também. Inclusive porque, assim, as pessoas têm processos diferentes, então tem gente que consegue, apesar de tudo que vive em questões de saúde mental e emocional, levar o NB, assim. E inclusive até às vezes com muito êxito, e às vezes isso é até tipo máscara. Eu perdi um amigo esse ano que se matou, e ele fazia PIBID até na semana que ele se matou ele estava indo pra aula. E aí, sei lá, isso costuma ser um critério, né? Então ninguém imaginava que ele estava mal porque ele estava cumprindo todo um script, mas na verdade ele estava sofrendo muito sozinho, assim. A saúde mental corre um certo risco. Você se deixa... Você se sacrifica demais às vezes e o retorno nem sempre é tudo aquilo que você queria. E nem tudo é do jeito que você esperava. Eu tenho um outro amigo que teve uma fase péssima em tipo 2013, e aí ele bebia muito e usava muita droga. Um dia ele tipo apareceu no CAEP, que é da psicologia, atendimento psicológico para os alunos. Na verdade, ele é atendimento psicológico para a comunidade, incluindo alunos da UNB. Mas ele tem um processo, assim, de ficha e tal, e datas, e meu amigo chegou qualquer dia meio desesperado pedindo ajuda, assim. Eles falaram que não tinham como ajudar, porque não tinham como atender ele, e ponto. Eu fico pensando, pô, mas ele estava praticamente vivendo numa fase de alcoolismo com 18 anos. Tipo, como é que a universidade não tem um sistema para lidar com isso, assim? Porque não basta a gente falar assim, você tá entrando em crise? Não, então vai lá no CAEP. Atendimento breve o CAEP faz, mas a gente não sabe se ele vai ser atendido, se ele vai ter o devido encaminhamento que ele precisa. Até para isso, uns 3 psicólogos do CAEP e um psicólogo da DDS, eles estão fazendo uma pesquisa para fazer uma rede aquecida, uma rede que funcione. Então, se eu sei que está tendo um caso aqui de tentativa de suicídio, eu vou mandar para o grupo de tal professor que atende no CAEP e eu sei que ele vai atender. Então, eles estão fazendo essa pesquisa também bem agitada, e o mais legal é que eles não estão fazendo essa pesquisa só de coisas relacionadas à saúde. Estão fazendo coisas relacionadas ao desenvolvimento. Porque muitas das coisas podem ser, tipo assim, a pessoa tá entrando em crise psicológica porque ela não está conseguindo aprender cálculo. Se tivesse suporte na matemática ou na área das exatas, ele consegue aprender e essa crise, por enquanto, é estabelecida. Eu lembro de um outro conhecido meu que se suicidou na UNB e que falaram que a UNB tinha cortado a bolsa recentemente dele, assim. E é muito complexo, é muito complicado, e no final eu vejo a rede de apoio acontecendo muito mais de aluno para aluno. A gente vira amigo, a gente conversa sobre isso, a gente bebe, mas a UNB em si não está fazendo por onde para colaborar como instituição preocupada com a gente como estudante e aluno e cidadão, assim, para que a gente fique bem, assim. Você fica muito na boa vontade dos professores, de professor que vai aceitar teu testado ou não, professor que vai te dar trabalho a mais ou não, assim, professor que vai falar que é frescura, os próprios colegas, às vezes, assim, tipo, eles não compreendem, é meio complicado, tipo, não entendem por que você não tá indo pra aula, assim, e aí especulam e tal, e é, É tudo muito pesado e muito complexo, porque
vira um fator de estresse muito grande, assim. E eu fico pensando que quando eu trabalhava CLT, assim, várias, sei lá, 6 vezes por semana, eu consegui ir pro meu trabalho, às vezes chorando, mas eu ia pro meu trabalho. E pra UNB eu não consigo. É muito difícil ir pra UNB pra mim, assim. É muito difícil. E é uma coisa que eu preciso de um trabalho diário, constante, pra não me sentir um lixo. Eu acho que essa pauta tem que surgir, ela tem que ser respeitada também. Porque, tipo, depressão é frescura. Ansiedade é frescura. Estresse é frescura. Tipo, tudo é frescura. Não, gente, isso é doença, isso mata. Então, isso tem que ser tratado com devido respeito. Porque às vezes a pessoa, tipo, tá em depressão, não vou falar porque vão achar que é frescura. E aí ela acaba desembocando no suicídio. Então, acho que essa pauta de saúde mental tem que ser respeitada, tem que ser levada em consideração. Não é... Algumas doenças não são manifestadas no físico, mas algumas são. Então, assim, não é porque você não tá vendo que ela não existe. Então, eu acho que a gente tem que respeitar, tem que levar em consideração, tem que dar o devido valor que elas merecem e tomar cuidado com elas.